Bom dia. Nossa, é uma honra estar aqui. Eu já conheci essa igreja de passar por aqui pela porta. Eu já conheço, somos muito amigos do Pedro, né, da Joana. É um prazer estar aqui com vocês, viu? Eu estava aqui no tempo de adoração e fiquei muito movido e compadecido com o Espírito Santo, gerando muitas coisas, falando muitas coisas comigo. E eu pude perceber, a gente tinha conversado com o Rafael um pouco ali, tomando um café, mas eu tive uma impressão muito clara do Espírito Santo enquanto a gente estava adorando aqui e vi que existe um ambiente de fome nessa igreja, por algo mais profundo, por algo mais do Espírito. Como quase que eu percebi, eu vi muitas pessoas piedosas, o pessoal do louvor, o pastor, e eu olhava para o lado, via algumas pessoas assim, como quase que com uma doce angústia, de falando, eu quero ir mais fundo. Eu sei que existe mais. E eu quero dizer que esse não é um desejo do seu coração, isso é algo colocado por Deus. Porque de verdade existe mais. Vai sempre existir mais. Nunca vai acabar. Existe um oceano do Espírito. E a gente às vezes, né, como aquela visão de Ezequiel, né, a gente às vezes está muito na beirinha. E Deus quer atrair a gente para um lugar onde a gente já perca o controle. Que as águas já não dê mais para ficar de pé. Que a gente possa ficar à deriva do Espírito. E cumprir a palavra que Jesus disse, que os filhos de Deus são como um vento. Não sabe de onde vem, não sabe para onde vai. Estão na mão do Pai. Amém? Fico muito feliz de ver. Isso não é uma coisa que está acontecendo só aqui. Isso está acontecendo em vários cantos do Brasil. Deus, Ele cismou com a nossa nação. A nossa nação está na boca dos evangelistas, dos profetas, no mundo inteiro. O Brasil é a bola da vez do reino de Deus. E se fala de um avivamento global, se fala de um mover do Espírito, de um último derramamento do Espírito para os últimos dias, se fala de um mover de despertamento e de envio missionário. E em todos os países do mundo, o nome do nosso país está lá como o primeiro. O Brasil, é o Brasil, é o Brasil. E nós somos brasileiros. A gente faz parte dessa estatística, desse sonho de Deus. Você sabe que a palavra Brasil é uma palavra... É curioso o nosso país ter esse nome, né? Porque Brasil é uma palavra que fala que é relativo a brasas. Né? O pau-brasil, né? O pau-brasil era aquela madeira que por dentro era vermelha. E eles apelidaram eles colocaram esse nome porque parecia uma brasa de fogo. E não é coincidência, nos últimos dias, Deus levantar o Brasil como um celeiro missionário. Vai espalhar essas brasas pelo mundo inteiro, pelas nações. Amém? Então, o meu nome é Marcos. Eu sou casado com a Mariana, que está aqui. Nós viemos em bando, a gente gosta de andar em bando. Deus deu a gente uma graça da gente liderar uma base missionária em Jardim Gramacho, que é aqui em Duque de Caxias, perto, relativamente perto, fica uns 40 quilômetros daqui. Somos um casal com 2 filhos, temos fomos abençoados com uma equipe de mais 6 missionários de tempo integral. São maravilhosos, são fora da caixa. São pessoas espetaculares, cheias que amam a Deus de todo o coração. E tem todos nós juntos, como uma família, a gente mora nesse bairro que é um bairro carente, onde funcionou por 40 anos o antigo lixão de Gramacho, que foi o maior aterro sanitário da América Latina. É muito famoso, hoje ainda mais, né, por causa de uma novela e tudo mais. E a gente está lá há 9 anos, vai fazer 10 anos agora em abril.
desde o dia que a gente pisou pela primeira vez. E hoje nós lideramos essa base de um ministério, uma agência missionária chamada Iris Global. E somos muito felizes. Nossos 2 filhos pequenos amam de paixão tudo naquele lugar. A verdade é que existe um grande mito, na verdade, eu creio que em missões. É curioso porque quando de repente, você está ouvindo eu falar de um lugar que era o lixão e a gente está lá com os filhos e tudo mais, pode vir na sua cabeça você pode olhar e falar, nossa, mas cara, eu imagino, vamos orar por eles, porque o preço que eles pagam é violento. E assim, não é nada disso. A verdade é que o centro da vontade de Deus é um lugar espetacular para se viver. E eu posso afirmar, eu fui nascido e criado em Ipanema, minha esposa no Leblon. Eu nunca fui tão feliz na minha vida, morando em Jardim Gramacho. Nunca fui. Porque não tem a ver com o lugar. Tem a ver com quem está lá. Né? Tem a ver com a presença de Deus. O centro da vontade de Deus não é um lugar geográfico. Não é o Irã, não é o Canadá, não é o Uruguai ou a Barra, sei lá. O centro da vontade de Deus é um lugar de rendição, é um lugar onde nada mais importa. E a gente encontra Ele. Né? Eu acho que aquela mulher... Nossa, eu estou fugindo daqui do que eu ia falar, mas está tudo bem, né? Vamos livre, né? Aquela mulher Maria de Betânia mexe muito comigo. É uma mulher que Jesus falou assim, ela encontrou a boa parte. Ela estava ali aos pés de Jesus, e aos pés de Jesus é o nosso lugar. E Jesus está aqui, está lá. Aonde a gente estiver mais perto de Jesus, a gente vai experimentar o que ele prometeu, vida em abundância. Amém? Então, eu queria falar sobre missões. Claro, né, a gente está é uma conferência de missões. E eu fiquei animado quando eu vi que o tema dessa conferência era cada cristão um missionário. Não é isso? É isso, cada cristão um missionário. Eu acredito nisso. Eu acredito que Deus não colocou o termo missionário na Bíblia de propósito. Você sabe que na Bíblia não fala que existem missionários, né? Essa palavra missionário não existe na Bíblia. Fala de missão, mas não fala do missionário. E eu tenho certeza que a intenção de Deus era chacoalhar a gente, para a gente entender que todos somos missionários. Cada um num campo diferente. Mas todos somos missionários de tempo integral. De repente eu estou lá, nesse lugar. Nós fomos ordenados pastores de uma igreja local, plantamos uma igreja. E esse é o meu chamado pessoal. De repente o seu seja na advocacia. O seu seja na mídia, talvez na política. Né? Todo cristão ele tem que ter essa leitura, né? De que ele vive numa missão. E a gente está cumprindo a nossa, lá em Jardim Gramacho. A nossa é aquela que a gente tem no nosso imaginário, né? Uma coisa mais presbiterial mesmo, né? Plantamos uma igreja, pastoreamos uma igreja, e a gente está lá, chegamos há 9 anos atrás, e o que eu queria contar um pouco sobre a nossa experiência pessoal, que nem sempre foi boa. Acho que eu posso dizer para você que a gente errou mais do que acertou. Eu tenho uma história, eu e minha esposa, a gente tem uma vivência, a gente fez muita coisa errada no começo da nossa caminhada. A gente não tinha experiência nenhuma, a gente também não tinha muita intimidade com Deus, e a gente foi com o que a gente entendia o que era para fazer. E a gente chegou nessa comunidade, que é uma comunidade muito pobre. Algumas pessoas aqui eu acho que já foram, mas é um lugar muito pobre. Eu posso afirmar, sem dúvida, que é o lugar mais pobre do Rio de Janeiro. Eu lembro que a primeira vez que a gente botou uma criança no carro para passear, a criança ficou escandalizada que o carro estava gelado. Aí a gente falou que era o ar-condicionado, ela ficou olhando para a gente, tipo, mas como é que
Como é que é isso? As crianças não sabiam dar descarga, pareciam índios mesmo. E a gente chegou lá nesse contexto, o lixão ainda funcionava, hoje não funciona mais, e a gente ficou impactado com a pobreza. Na verdade, é uma extrema pobreza. E a gente ficou assim, aquilo mexeu muito com a gente começou aí aos nossos sábados, trabalhava numa empresa há muitos anos, a minha esposa também, e a gente começou a ofertar os nossos sábados como dia de fazer algo para Deus, né? A gente estava incomodado por não estar fazendo nada. E a gente começou a ir lá e tantas necessidades, e a gente fez assim o que podia e o que não podia para tentar ajudar. Então a gente levava a cesta básica, levava roupa, levava brinquedo, levava isso, levava aquilo, e passamos alguns anos fazendo isso, indo aos sábados e fazendo isso. Mas houve um evento na nossa vida que mudou um pouco o rumo da nossa história, da história do nosso ministério e da nossa vida pessoal. Foi quando a gente conheceu mais profundamente o Espírito Santo. Essa terceira pessoa da Trindade que a gente fala menos, mas não é menos importante. O Espírito Santo, a gente dava muita ênfase ao Pai, muita ênfase ao Filho, mas a gente dava pouca ênfase ao Espírito Santo, ou a gente imaginava que o Espírito Santo era como o poder de Deus, ou uma força de Deus. Mas a gente nunca parou para pensar que o Espírito Santo era também uma pessoa. E pelo fato da gente não considerar ou não parar para pensar que ele era uma pessoa, ele era quase que uma energia para nós, a gente não se relacionava com ele. E houve um dia que a gente foi conduzido por um casal de pastores, eles conversaram com a gente, eles foram visitar o nosso trabalho. E eles falaram assim, olha, a gente achou incrível como vocês são amados, como vocês amam as pessoas, como vocês são respeitados e como isso aqui é bonito. Mas para nós parece que falta uma coisa. Falta aquela pegada do Espírito Santo. Falta um pouco da manifestação do Espírito Santo. Porque é interessante como a gente tem uma forma de fazer as coisas e às vezes essa forma não está alinhada com a forma com que Jesus fez. Eu tenho um versículo que eu amo e que fala assim, é 1 João 2,6. Fala, aquele que afirma permanecer nele deve andar como ele andou. É forte. E, num primeiro momento, a gente pensa que andar como Jesus andou é ter o caráter de Jesus. E é verdade. É ser puro como Jesus, é amar como Jesus, é ser santo como Jesus é. Mas a verdade é que Jesus, ele não apenas era algo, mas ele também fazia algo. E a maneira de Jesus fazer as coisas também importa, não só o que ele fazia. E eu posso afirmar a você que a gente estava durante 2 anos e pouco lá naquele lugar. Um lugar tão oprimido, um lugar tão cheio de necessidade. A gente fazia as coisas para Deus, mas a gente não fazia com Deus. É sutil, mas é muito profundo. Você pode fazer para Deus. Você pode ser uma pessoa piedosa, uma pessoa apaixonada, íntegra, e fazer porque foi chamado a fazer. A Bíblia tem vários mandamentos. Ide por todo mundo. E você pode fazer como eu fiz. Na força do braço. Sabe, com as nossas próprias estratégias, com os nossos programas. Mas o curioso é que não é a forma com que Jesus operou. O livro de Atos dos Apóstolos, que é o livro... Para quem gosta de missões, é o que há na Bíblia, né? O livro de Atos. É o livro missionário da Bíblia.
E alguém disse que o melhor nome para esse livro ia ser Atos do Espírito Santo. Porque não é por força, não é por violência, é pelo Espírito. Nesse romper que eu falei para você que a gente teve, chamaram a gente, esses pastores, eles falaram assim, cara, você tem que fazer uma coisa. Entra no quarto e chama por essa pessoa. Convida o Espírito Santo. A gente sempre foi muito estudioso da palavra e tudo mais. E eu falei, olha, vamos lá, vamos entrar. E a gente entrou no quarto e batata. A gente convidou, ele veio. E aí era a gente com o Espírito no quarto, conversando, se sentindo amado, se sentindo afirmado. Aquela presença, aquela interação, sendo afetado pela natureza dele, quebrantamento, experiência pessoal. E eu posso dizer a você que eu quase me tornei um dependente químico dessa experiência. E aí eu estava, ele feriu meu coração com fome e sede pela presença dele. Porque Deus, assim, Deus é incrível, Deus é demais, é maravilhoso. Agora, mais maravilhoso ainda é Ele perto de nós. A ideia de que Deus está no controle, a ideia de que Deus, a soberania de Deus e de que Deus tem o governo sobre todas as coisas é demais. Agora, a presença dEle é demais. E a gente começou a se aprofundar nisso. É incrível como Jesus, ele, ao mesmo tempo que ele é simples, ele é profundo. A gente buscou tanta sofisticação em tantas coisas, tantas estratégias, e aí estava a gente ali, naquele quarto escuro, sem nada na mão, só eu e ele, e parece que eu tinha encontrado tudo. Eu tinha encontrado tudo. Eu me senti como aquele homem que vendeu tudo que tinha, e porque tinha encontrado um tesouro. No estalar de dedo, a vida cristã para mim ganhou um colorido. Sabe? Nós tínhamos uma rotina de orar, assim, sei lá, antes de almoçar, com certeza, antes de jantar e antes de dormir. Orava 10 minutos por dia. E acho que eu não tinha nem mais nada o que falar. Aí estava a gente ali agora. Meia hora, 1 hora, 2 horas. E batia na porta, não passou das horas. Não é possível que tenha passado das horas. Passou. E com fome, com sede. E a partir daí eu posso dizer a você que a gente começou a experimentar uma coisa que eu entendo que Jesus chamou de vida em abundância. Uma chama cerrada entre as costelas que não dá descanso, como fala em Jeremias. E a primeira coisa que o Espírito Santo fez na nossa vida foi mudar o nosso casamento, mudar a forma da gente se tratar, Ele fez uma limpa na nossa vida. E depois que ele tratou dos detalhes pessoais, ele começou a falar sobre o nosso ministério. E ele nos deu uma palavra, que não coincidentemente foi a palavra que foi lida aqui hoje, Isaías 61. Está tudo alinhado. E Isaías 61 começa falando, o Espírito do Senhor está sobre mim. É Jesus que leu isso na sinagoga, né? Isso era uma profecia falando sobre o Cristo. E ele leu e ele falou, hoje se cumpre. O Espírito do Senhor está sobre mim. E ele me ungiu Ele me ungiu com um propósito. E aí ele discorre para pregar o Evangelho aos pobres, para cuidar daqueles que estão com o coração ferido, para proclamar liberdade aos cativos, para dar um manto de louvor onde existe espírito deprimido, para dar óleo de alegria, e ele vai discorrendo, e são 8 pontos que fala ali. E o que o Espírito Santo ministrou para nós naquele dia foi que, falou assim, lê com calma. A gente leu os 8 pontos e a gente ficou assim, nossa,
E ele falou assim, quantos desses pontos vocês têm feito aqui há 3 anos? E a gente parou para olhar, e a gente falou assim, nenhum. Nenhum. A gente estava há 3 anos num lugar, fazendo o que chamamos de missões, sem fazer nada do que Jesus fez, porque Isaías 61 fala do ministério de Jesus. E, consequentemente, fala do ministério de um cristão, da igreja. Que o ministério da igreja é a sequência do ministério de Jesus. A gente não vem inventar nada novo. E a gente distribuía brinquedo e fazia evento de Dia das Crianças e fazia de tudo menos pregar o evangelho, proclamar libertação aos cativos, e etc, e etc, e etc. Anunciar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Falar sobre a primeira vinda de Jesus, falar sobre a segunda vinda de Jesus. E a gente falou, uau. A gente ficou de calça curta, como se fala. Vamos começar do zero. E a gente começou a começar do zero. Como fazer? Eu não sei fazer. Mas eu sei o seguinte. Para essas coisas aqui, eu preciso dele. É engraçado que o conceito de missões que a gente carrega, eu vi uma frase uma vez, eu esqueci o nome da pessoa que escreveu, um desses heróis da fé, mas fala assim, a igreja tem muitas responsabilidades, porém uma só missão, que é evangelizar e discipular as nações. Nós como noiva, nós como igreja, como corpo, a gente tem muita responsabilidade. Se eu estiver passando de carro e tiver um cara ferido na rua, eu tenho que parar. Eu tenho que alimentar, eu tenho que visitar, eu tenho que comprar remédio, eu tenho que educar. São responsabilidades da igreja. Mas não é a missão da igreja. Jesus falou assim, façam discípulos. Façam discípulos. Mas, então vamos fazer discípulos? Não, espera. Espera, porque vocês vão precisar fazer discípulos da forma com que eu fiz. Tem uma passagem que fala, João 20, 21. Fala, da maneira como o Pai me enviou, eu vos envio. Da maneira. A gente não pode se enviar ou ser enviado pela nossa igreja local, na nossa maneira, ou na maneira da igreja local. A gente precisa ser enviado da maneira com que Jesus foi enviado pelo Pai. E você conhece essa maneira. E a gente começou a se empenhar em buscar Deus, e em se encher para poder ter o que entregar. Né? Existe esse ditado, né? Cada um dá o que tem. Eu posso garantir a você que naquela época o que eu tinha para dar era cesta básica. Eu ia no Carrefour, comprava, trabalhava, era gerente de uma empresa, eu tinha lá meu bom salário e era o que eu tinha para dar. Mas o que a Bíblia fala é que toda a criação agoniza como quem sente agonia, toda a criação aguarda e geme como quem tem dores de parto, na expectativa da manifestação dos filhos de Deus. O que será que é essa manifestação dos filhos de Deus? Né? A gente vê os filhos de Deus se manifestando no livro de Atos. Uma das passagens que eu mais amo na minha vida é uma história que Pedro e João estavam indo para o templo e eles encontram um paralítico. E o paralítico, a Bíblia fala, o homem carnal discerne as coisas naturalmente e o homem espiritual discerne as coisas espiritualmente. E esse paralítico, para lá de natural, pediu um dinheiro a Pedro e João. Você conhece essa história? Me dá um dinheiro aí. E Pedro olhou para aquele homem e falou assim, olha, sincero, estou duro. Não tenho. Eu não tenho ouro, não tenho prata. Nem uma moedinha. Mas eu tenho uma coisa. O que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda.
Sabe, a gente vive tempos, muitos tempos, de que o que a gente tem é outra coisa. O que a gente tem é outra coisa. Quantos de nós, eu não vou falar de você porque é feio, né? Soou como uma acusação, mas eu vou falar de mim. Quantas vezes na minha vida eu fui no supermercado, tinha uma pessoa sentada na porta e falou, ô, te dá um dinheiro, aquela conversa de sinal. Eu, opa, meu Deus do céu, olha, tem R$2, ó, Deus te abençoe, tá? Deus te abençoe. E eu segui minha vida. Não é isso que está na palavra de Deus. A palavra de Deus é, levanta e anda. Sabe, a gente reduziu a igreja a uma organização humanitária. Nós, a Bíblia fala, Cristo em nós, a esperança da glória. A Bíblia fala que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus entre os mortos habita dentro de nós. O mesmo. Pedro era esse cara que ia passando pela rua e as pessoas colocavam os enfermos deitados para que a sombra de Pedro, quando passasse sobre eles, curasse. E a nossa sombra. Sabe, a gente reduziu a igreja. A gente minimizou todo o potencial da igreja. Não é errado, é reino de Deus. Assistir o pobre, a viúva, a gente faz isso lá todos os dias. Olha que a gente humildemente entende do assunto. Mas isso não é tudo. Isso não é tudo. Jesus e os apóstolos, a vida de Jesus fala isso, a vida dos apóstolos fala isso. Jesus disse que a gente faria obras maiores, obras iguais às que ele fez e obras ainda maiores. Cadê essas obras? Cadê essas obras? Os nossos heróis. Porque o Evangelho, Paulo falou, o Evangelho não consiste em palavras, consiste em poder. Paulo fala, quando eu estive com vocês, ele fala isso em 2 cartas, em Tessalonicenses, e fala em Coríntios, a carta aos Coríntios. Ele fala, quando eu estive entre vocês, eu não usei de palavras de persuasão humana. Quer dizer, eu não filosofei no meio de vocês, para que a fé de vocês não se apoiasse na sabedoria humana, mas se apoiasse no poder de Deus. Porque evangelho sem poder não é evangelho. Às vezes a gente fala assim, né? Puxa, eu conheci uma pessoa, nossa, olha, maravilha, cara parecido com Jesus. Eu vou te apresentar e você vai ficar apaixonado. Cara, igual, foi uma pessoa muito parecida com Jesus. Isso entranhou em nós, de que ser parecido com Jesus é ser manso, é ser amável. Claro que isso é parecido com Jesus. Jesus é a personificação do amor e de tudo. Mas ser parecido com Jesus também é multiplicar a comida. Ser parecido com Jesus também é curar os enfermos. Ser parecido com Jesus é entrar no lugar e os demônios se manifestarem. Porque essa era a vida de Jesus. Você sabe que nesses tempos que a gente viveu fazendo a obra na força do nosso próprio braço, acho que é uma boa definição, era engraçado, porque às vezes a gente lembra disso. Tipo, a gente estava lá no nosso dia a dia. Aí aparecia uma pessoa correndo, olha, fulano de tal está passando mal, está morrendo. A gente entrava, pegava o carro, ia cantando o pneu, entrava, quase invadia o barraco da pessoa, botava a pessoa dentro do carro, do banco de trás, ia correndo, tem um hospital lá perto, chama Moacir do Carmo, e a gente ia correndo, botava na emergência Moacir do Carmo, e levava o cara, botava no coisa, chamava o médico, forçava a porta. Quando levava ele embora, quando voltava para casa, falava, caramba, a gente nem orou por ele. A
Tipo, a gente foi um SAMU extraordinário, mas a gente foi um péssimo cristão. O que faria Pedro, Tiago e João se chamassem eles para... Pedro, tem um cara, você não tem ideia. É assim, o cara tem 5 minutos de vida. O que João faria? O que Jesus faria? E é tudo, assim, é tudo uma questão de desmistificar, na minha opinião. É tudo uma questão de identidade. Porque a nossa identidade foi sendo apagada. Essa identidade da igreja gloriosa, porque a igreja, ela é esse corpo de Jesus. Ela é essa réplica de Jesus. Ela carrega mesmo a chama de Jesus. E a gente foi perdendo essa identidade. Eu já vi pessoas falarem tantas coisas. Eu já vi pessoas falar, a igreja é um grande hospital. E assim, se a gente sai daqui falando, não, porque eu sou da igreja, alguém vai sentir pena de nós. Vai falando, eu sei. É bom, está servindo para você? Não tem isso? Está sendo bom para você? Então o importante é ser bom para você, tipo, para você se... Mas a Bíblia fala que nós somos a esperança da glória. Cristo em nós. Tipo, nós somos a luz do mundo. A Bíblia fala que Jesus nos deu uma chave, que o que nós ligarmos na terra será ligado no céu. Isso é profundo. E também a gente pode desligar na terra para ser desligado no céu. É a igreja gloriosa. E é para essa igreja que Jesus vai voltar, porque ele falou que nos últimos dias ele voltaria para buscar uma igreja santa, adornada, pura, limpa, que represente bem ele, representar bem Jesus. Não é só ser paciente, ser puro, isso representa muito bem. E eu não quero diminuir a importância do fruto do Espírito Santo, porque o fruto é superior ao dom, sim. No céu vão ter pessoas que vão estar, ou na porta do céu, vamos dizer assim, né? Senhor, Senhor, eu fiz maravilhas, expulsei demônio, curei, fiz uma bagunça. Ele falou, eu não te conheço, mas não vai ter dentro do céu uma pessoa que não tinha fruto. Porque o fruto é a evidência de um cristianismo verdadeiro, não é o dom. Mas isso não significa que a gente vai pegar o dom e a gente vai falar assim, o dom é um acessório, porque Jesus não usava o dom como acessório. Todos os dois são do Espírito Santo. O fruto é do Espírito Santo e o dom é do Espírito Santo. E se Deus fez dons, é para ser usado. O dom é a ferramenta de trabalho do cristão. É como a gente ir para a guerra do Afeganistão sem arma. É ir para o campo missionário sem o dom. Deus sabe o que precisa. O dom, ele expressa o amor de Deus. Quando uma pessoa é curada, a cura é um sinal do amor de Deus. A cura aproxima a pessoa do Pai. A cura é a vontade de Deus. Para mostrar que se importa com a pessoa, que Ele enxerga a pessoa. E é curioso que curar os enfermos, por exemplo, é um mandamento de Deus. Às vezes a gente é tão zeloso com a palavra de Deus e a gente fala, não, mas não posso cobiçar de jeito nenhum, porque você está doido. Mas curar os enfermos é um mandamento de Deus. Ide por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura. É um mandamento, você tem que pregar o evangelho. Junto desse mandamento fala, curem os enfermos, limpem os leprosos, ressuscitem os mortos. E olha que interessante, em nenhuma passagem da Bíblia fala que nós deveríamos orar pelos enfermos. Você procura. Eu tenho as referências aqui, mas... eu posso passar as referências. Mateus 10:8. Curem os enfermos. Não está pedindo para a gente orar pelo enfermo. Está pedindo para a gente curar o enfermo.
Marcos 16:15. Ide por todo mundo, esses sinais acompanharão os que creem, eles curarão os enfermos. É importante levar uma pessoa para fazer um tratamento, levar no hospital, é importante. Mas nós não somos desse mundo. A nossa pátria, na nossa nação, na nossa pátria, a gente resolve impondo as mãos, como Jesus fez, ensinou e comissionou a gente. A gente lá já teve muita experiência. A gente nunca tinha tido uma experiência na vida. Aí a gente resolveu só fazer o que manda o manual. Começamos a orar. A gente viu surdo sendo curado, pessoas se levantando, paralítico. A gente viu de tudo que você imaginar. Mas só começou a acontecer quando a gente começou a orar. E quando a gente começou a falar assim, não, eu não aceito, eu não vou levar essa pessoa no hospital, eu vou insistir com isso aqui um tempão. E foi. A gente ainda não viu ninguém ressuscitar, mas a gente ora quando morre. E eu quero dizer para você que a gente vai ver. Porque é bíblico. E é neotestamentário. Tiago, na carta de Tiago, ele fala assim, gente, tragam os doentes. E a oração do justo é poderosa e eficaz, tragam. Se existe alguém doente entre vocês, pode ser que tenha alguém aí doente, traz que a oração traga aos presbíteros, que eles irão orar, e o doente será curado. E aí ele emenda, fala, porque, tipo, Elias era um homem como nós. Elias era igual. Ele orou, parou de chover por 3 anos e meio. Depois Elias orou de novo e choveu de novo. E ele amarra. A oração de um justo é eficaz. Ela resolve. Às vezes, falta em nós fé para isso. Mas o Espírito Santo, Deus está com pressa, e e o Espírito Santo nos últimos dias está cumprindo aquela oração de Abacuque. Aviva a tua obra, Deus. Aviva a tua obra. Não precisa, sem estardalhaço, né? Porque a gente vive numa igreja polarizada, né? Às vezes o cara, para orar para alguém curar, ele bate com a cabeça no teto e a vizinhança inteira sabe que tem alguém orando. Não é isso que eu estou falando. Eu não vejo Jesus assim. Eu não consigo enxergar um Jesus pirotécnico. Eu acho Jesus tão manso e humilde de coração, tão bacana. Imagina um Jesus orando pelo enfermo. Como a gente vê, né? Você quer ser curado? Quero. Então toma, então vem. Mas existe esse poder à nossa disposição. Esse é o Evangelho. Missões é sobrenatural. Porque Deus é sobrenatural. E a forma com que Deus quer endossar a palavra de Deus, como Paulo diz, é com as manifestações sobrenaturais. É para que as pessoas o experimentem. Isso é muito mais comum do que parece. Mas às vezes a gente não se liga nisso. E a gente, passando por esse tempo de descobrir o Espírito Santo e cooperar com Ele, cooperar com o que Ele mesmo começou a fazer, a gente descobriu ainda algo sobrenatural ainda mais lindo do que o poder, que é o amor. Porque, como eu falei, o dom é dom do Espírito Santo. E é necessário. Mas existe o fruto do Espírito Santo que também é sobrenatural. E é engraçado como todo homem, ele carrega esse pacote da imagem e semelhança de Deus. Ontem a gente estava lá na Boca de Fumo, a gente tem um evangelismo lá, e tinha um dos chefes lá, tinha uma filha desse tamanho, linda, uma menininha linda, aqueles homens de fuzil, e aquela criancinha no meio, com o pai com o rádio, com a pistola, e ele beijando a menininha, ele andando de mãozinha dada com ela, no meio da rua, e assim, aquela coisa, né?
eu quero o pirulito. Ele compra 2. E ele, super amável. Super amável. O homem que corta as cabeças, super amável com a filha. Todos nós temos medidas de amor, de paciência, de domínio próprio. São medidas naturais, vem de fábrica, item de fábrica. Mas, para a gente iluminar o mundo e temperar o mundo, eu não digo nem só como missionário, porque como missionário, óbvio, missionário nesse sentido mais comum. É óbvio que a gente precisa, mas como cristão, a gente precisa das medidas sobre as naturais. Existe um amor dentro de mim, dentro de você e dentro desse homem. Que numa mão tem um fuzil, na outra tem um pirulito. Existe amor dentro dele, gente. Pela filha, existe. Poxa, se ele ficar um mês sem ver a filha, ele vai chorar, ele vai escrever cartinha de amor. Existe esse amor. Essa medida de amor. Só que existe um amor sobre esse, uma medida de amor, uma qualidade de amor, que é depositada sobrenaturalmente em nós através do Espírito Santo. Que é o amor que faz a gente amar o inimigo, por exemplo. Eu não creio que Jesus mandou a gente tolerar o inimigo, nem se esforçar para suportar o inimigo. Eu creio que quando ele falou amar o inimigo, ele estava falando de verdade. Amar, eu amo, chorar, eu amo. Mas ele pensa, mas eu amo ele, eu tenho um amor. Mas esse amor não é nosso. Esse é um amor que é fruto do Espírito Santo. Às vezes a gente fala tanto, o amor é uma atitude. A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que o amor é um fruto do Espírito Santo. Significa que se você tiver com aquela chaminha do piloto automático bem capenguinha, você vai ter 100 ml de amor, e se você estiver cheio do Espírito Santo, você vai ter 1 litro de amor para derramar. Jesus era esse homem, cheio do Espírito Santo. Era o homem cheio do Espírito Santo. Também tem outra frase que eu sou apaixonado, fala assim, tudo aquilo que Jesus manifestava, não sei de quem é, eu li no Facebook, desculpa. Tudo aquilo que Jesus manifestava em público, ele construía no secreto. Pensa nisso. A fundadora do nosso ministério é uma mulher chamada Heidi Baker. É um casal. São idosas. Ele tem 70 anos, ela tem 60. Eles são muito rendidos a Deus, mas é uma mulher assim, fenomenal. Ela ora 6 horas por dia. E ela fala para nós assim, aquele português cheio de sotaque de gringo. Ela é americana. E ela fala assim, olha, eu prefiro que vocês fiquem 5 horas no lugar secreto com Deus e depois saiam e nessas ruas aqui vocês fiquem 5 minutos do que vocês fiquem 5 minutos com Deus e vocês fiquem 5 horas na rua. Tem a ver com estar cheio e tem a ver com derramar. Mas a gente não derrama. Não foi isso que Jesus falou? Vocês vão beber de uma água e vocês vão se saciar. E depois, do ventre de vocês, vai jorrar uma água para a vida eterna. Então, basicamente, a gente tem que buscar por nós e pelos outros. O que transbordar afeta esse mundo. Mas você não pode deixar de estar cheio para você ser também, não apenas fazer, mas ser. Não adianta. Não é, o Evangelho é mais sobre ser. Aliás, não é mais, é totalmente sobre ser. Nós fomos predestinados para se parecer com Jesus. A gente nasceu para parecer com Ele, e parecendo com Ele, a gente representa Ele e anda como Ele andou. E fazer a consequência de quem está apaixonado por Deus e apaixonado pelo próximo como a si mesmo.
como diz o Asaf Borba, é possível dar sem amar, mas é impossível amar sem dar. Eu creio que missões é uma sequela de um coração apaixonado. A gente vê também na nossa comunidade lá, a gente está numa base missionária, a gente vê tantas pessoas visitando grupos, igrejas, e a gente percebe que muitas das vezes as pessoas são mais apaixonadas pela missão do que pelo próprio Deus. Sabe? Apaixonada pela causa de Cristo, mais do que pelo próprio Cristo. É literalmente colocar o carro na frente do boi. Porque isso não se sustenta. Porque a causa não te dá vida em abundância. Eu posso dizer isso. A causa não te completa. Nem a mim. Mas Ele nos completa. A presença dEle nos nutre. A presença dEle nos afeta. Afeta a nossa natureza. Nos enche, nos dá a alegria do Senhor, é a nossa força. A interação com o Espírito Santo, com essa pessoa, ela nos resplandece. E missões? Missões é sair na rua para ir comprar pão e a sua sombra curar os enfermos, e no caixa do supermercado a boca fala o que o coração está cheio, você fala daquilo que você está apaixonado. Não é verdade? Quem aqui, todo mundo aqui, pelo menos uma vez na vida, já foi apaixonado, né? E quando você está apaixonado, você só sabe falar. É um saco, né? Uma pessoa apaixonada do seu lado, né? Só fala daquela... Você está falando do Flamengo, a pessoa... Não, mas ela... Nossa, ela gosta de esmalte cinza claro. Aí, no final das contas, apaixonado. Esse é o nosso principal chamado. Não é fazer missões. A nossa identidade número 1 é sermos filhos. O propósito da minha vida e da sua não é conquistar o mundo, é amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa mente, com todas as nossas forças. E se Deus ocupar todo o meu coração e o seu, eu posso garantir a você que você vai amar o próximo como Ele ama. Vai além de amar como a si mesmo, vai amar de tal maneira como Ele amou, que deu o seu Filho. Tem a ver com essa pessoa viva dentro de nós. Tem uma coisa sobre o Espírito Santo que eu amo, que Jesus, ele fala assim, ó, eu acho que Jesus surpreendeu todo mundo na ceia. Ele falou assim, ó, eu vou morrer, eu vou ser crucificado, os pecadores vêm aí, vão me pegar, mas é melhor que eu vá. É melhor que eu vá. Eu imagino os discípulos olhando para ele e falando, é melhor que você vá? Não. Brincou. O que é melhor do que Jesus do seu lado? Fala para mim. Do lado assim, João deitado com a cabeça no peito de Jesus. E João deve ter levantado a cabeça assim, não, melhor do que o que eu estou aqui não tem. E Jesus, mas é melhor que eu vá. Porque quando eu for, o Espírito Santo vem. E aí, ele não vai ficar mais do seu lado, como eu estou, de mãozinha dada. Ele vai ficar dentro. Deus mora dentro de nós. Isso é poderoso. Outro dia eu vi um pregador no YouTube pregando uma mensagem, e ele falou assim, cara, eu fico imaginando o dia que a gente subir e encontrar Noé, encontrar Moisés, aquela expectativa, né? O único cara que a gente vai ficar meio desanimado é Adão. Tirando Adão, a gente vai se animar em ver todo mundo, né? Aí a gente vai lá, cara, deixa eu ver Josué, Moisés, e a gente vai ficar, mas conta como foi o mar, conta. E aí, mas Noé, e aqui não é da arca? Como vai, Elias. E eles vão falar assim, não, para. Conta, como é que é Deus morar dentro de você? A Bíblia fala que desde o princípio até João Batista, Jesus falou isso, não teve um
cara sequer que superou João Batista, que foi o mais bem-aventurado. João Batista era o cara. Jesus falou, não tem nada. Agora, o menor no reino de Deus é maior que João Batista. Jesus está falando assim, João Batista, até aqui, até o último, né? João Batista foi aquele que entregou o bastão para o Novo Testamento. Até aqui foram heróis, foram espetaculares. Mas no reino de Deus, o menor é a habitação de Deus, é filho de Deus. Carrega. Tem a ver com aquilo que a gente carrega. Eu e você somos esses vasos de barro. É o vaso de barro. Não é sobre nós. Não é sobre nós. Mas a gente carrega algo. É o tesouro em vaso de barro. O barro, né? O barro, acho que é a coisa... Deus fez a gente do barro porque é a coisa que tem menos valor. Se fosse de cimento, ainda custava mais caro. O barro... Eu comprei um caminhão de barro para minha casa para aterrar o quintal, foi R$100 o caminhão inteiro. O cara nem cobrou, o cara no final me deu de presente. Já pensou se fosse um caminhão de cimento, quanto ia custar? Barro não vale nada. Mas existe um depósito. Existe um tesouro dentro desse vaso de barro. E é o que a gente carrega. A gente é esse carregador de Deus. E a expectativa de Deus é que a gente libere Ele no momento certo. Que a gente derrame Ele. Porque no apagar das luzes vale o que Paulo falou. Nosso ministério é o ministério da reconciliação. A gente pode fazer de tudo na vida. Eu posso ficar 100 anos lá naquele lugar lá, mas se eu não reconciliei as pessoas com o Pai, foi em vão, eu posso dizer. É o ministério da reconciliação. É o ministério de promover um encontro. Você já pensou nisso? Que o nosso papel no reino de Deus é promover encontros. Você e eu, nós somos os promoters. A gente tem que promover um encontro. Não é a respeito de falar sobre uma pessoa, não é a respeito de publicidade. A pessoa precisa ter um encontro. Eu estava vendo outro dia um filme da vida de John Wesley. Nossa, mas o filme tem 2 horas de duração. Aliás, quanto tempo eu estou? Já passou, né? Mais ou menos. Vou encerrar. O filme da vida de John Wesley demora 2 horas. Estava 1h40. John Wesley era um cara esquisito demais. Todo cheio de crise, todo cheio, chorava, depressão. E você fala, cadê aquele homem que fala assim, John Wesley, o que você vai fazer lá? Eu me coloco em chamas e o povo vem me ver queimar. Eu falei, cadê esse homem que não aparece no filme? Aí John Wesley teve um encontro com Deus, faltando 15 minutos para acabar o filme. Bom, os últimos 15 minutos me eletrizou. E John Wesley era um cara que já pregava o evangelho. Já era o famoso John Wesley. Você acredita nisso? Você acredita que o famoso John Wesley era um cara... Ele não sabia se era salvo, só para você ter ideia do que eu estou falando. John Wesley falou, mas eu não sei, eu estou fazendo obra para ver se eu vou ser salvo, que eu não tenho certeza. Mas ele teve um encontro. O mesmo encontro que Saulo teve, o mesmo encontro que eu tive, que você teve. E a gente está aí para promover esses encontros. Assim, sendo muito simples, eu queria que missão é promover esses encontros. Não é sobre aconselhar, é sobre experimentar. Experimentar. E para isso, a gente precisa ter. Volto à frase de Pedro. O que eu tenho, eu te dou. A gente precisa ter. A gente precisa acumular algo. A gente precisa acumular, a gente precisa crescer. A gente precisa juntar algo para a gente dar. Eu tenho algo. Mãe em luto no dia do velório. Eu tenho algo. E não é um conselho. Essa lista, o Espírito Santo está sobre mim e Ele me ungiu para fazer isso. Pensa. Isso, que é pregar o Evangelho, que é cuidar de alguém que está com o coração ferido. Precisa
ter o Espírito, ser ungido pelo Espírito Santo. Prova que não é uma tarefa natural, porque senão um ateu poderia fazer isso. Um ateu poderia cuidar de uma pessoa que está com o coração ferido. Mas o que a Bíblia fala assim, mas não. Vai cuidar até aqui. Mas quando entrar ali naquela rasgadura entre a alma e o espírito, que não tem mais jeito, vai ter que ter a unção. Todos nós fomos ungidos. Todos nós. Todos nós carregamos a mesma coisa, o mesmo espírito que Jesus carregou. Um espírito de ousadia, um espírito de intrepidez. A Bíblia fala, não é um espírito de covardia. Que nos capacita, antes de fazer, a ser. Transforma a nossa identidade. Uma frase, eu quero encerrar, já passou o tempo. Eu sei que o Lauren Cunningham ontem pregou 2 horas aqui, né? Eu tô sendo... Enfim. Mas para encerrar, existe um homem chamado John Wimber. Ele é o fundador de uma igreja chamada Vineyard. Uma igreja muito famosa, de adoração e tudo mais. E ele fala uma frase que acho que eu podia encerrar com essa frase. É uma frase que eu, assim, tatuei da minha alma. Ele fala assim, eu quero viver uma vida para que quando os meus netos sentarem comigo e perguntar, vovô, o que você fez na vida? Eu possa abrir as páginas do Novo Testamento, colocar na frente deles e falar assim, eu fiz isso aí. Isso serve para mim e para você. Nós não somos filhos de Deus genéricos. Nós precisamos fazer o que Jesus fez, fazer o que os apóstolos fizeram, mas não fazer o que eles fizeram somente, mas fazer na maneira com que eles fizeram. Existe uma maneira. Existe um DNA. Existe um toque especial. E eu creio que é sobre isso que é missões. Amém? Eu posso orar? Posso? Feche seus olhos. Tem mais para todos nós. Existe muito mais para cada um de nós. Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer por eu estar em família aqui essa manhã, por eu estar perto dos meus irmãos, Pai, irmãos que eu não conhecia, conheci alguns. Eu oro para que o Senhor derrame, Pai, fome e sede por mais de Ti, Senhor. Eu oro para que o Senhor nos desperte, Pai, como noiva. Que o Senhor nos leve para águas profundas, Pai. Eu oro que o Senhor desperte desejo em nós, Pai, pela Tua presença. Eu oro para que no nosso coração exista aquele clamor de Davi que diz que uma coisa, o rei Davi, que tinha tudo na vida, e que disse, uma coisa só eu quero. Eu peço e eu a buscarei, que eu possa estar todos os dias na Tua presença, contemplando a Tua beleza e obtendo o Teu conselho. Eu oro por aquele estilo de vida daquela Maria de Betânia, Pai. Eu oro para que a gente seja dependente da Tua presença, como a corça anseia por águas no meio do deserto, naquele deserto de 50 graus, com aquela boca seca, desesperada, arranhando as rochas pela água. Eu oro para que caia sobre nós, Deus, esse anseio, esse mesmo anseio, Pai. Que a gente possa ser visceral em buscar a Tua face, Deus, em encontrar o grande tesouro. Não apenas em ler a Bíblia, Pai, que é uma maravilha, Pai, é uma dádiva para nós, mas ler a Bíblia na presença do autor. Eu oro para que não seja só sobre conhecimento, mas seja sobre revelação
e que nos conduza para uma pessoa. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Mexe nas nossas entranhas, Pai. Aquece o nosso espírito. Incendeia a tua noiva, aviva a tua obra. Nos atrai para mais dentro de ti, Deus. Faz com que o tempo de secreto contigo, Pai, seja a nossa única, maior prioridade, Pai. Que a nossa agenda, ela comece, depois que a gente tiver resolvido isso, Pai. Encontrar contigo no jardim, como sempre foi a sua vontade. Coloca uma chama nova no nosso espírito essa manhã. Coloca uma chama que não dá descanso, Deus. Até que você venha. Acende um fogo, Pai. Desperta, a gente faz o avivamento pessoal em cada um de nós, Pai. Não deixa que seja somente sobre regras, Pai. Não tira a gente do piloto automático, Pai. Coloca lágrimas nos nossos olhos. Nos livra de ser um povo que vive com olhos secos e um coração frio, Pai. Nos livra disso, Pai. Derrama do teu Espírito sobre esse lugar, Pai. Sobre cada um de nós, Pai. Sobre cada um de nós, Pai. Nos atrai mais e mais para viver um romance contigo, uma paixão, Pai. Um tempo de amor profundo, Pai. Uma estação de intimidade, uma estação onde a gente te ame com todo o nosso coração, Pai. Queima os nossos amores concorrentes, as nossas paixões, os nossos sonhos, Pai. É tudo sobre você. É tudo sobre você. A gente quer ser chamado de amigo como Moisés, como Noé. A gente quer conhecer os seus mistérios, Pai, seja lá o que isso quer dizer, Pai. A Bíblia fala que você conta os seus mistérios aos seus amigos. Nos leva para uma temporada nova, Pai. Nos leva para uma temporada de fome, sede, expectativa. Aumenta a nossa expectativa pelos encontros divinos, Pai. Permite que a gente tenha uma vida de lavar os seus pés com as nossas lágrimas. Deitar a cabeça no teu peito. Intimidade, Pai. Intimidade. Libera intimidade no nosso meio. É o que eu te peço essa manhã, Pai, na companhia, concordando com os meus irmãos aqui, Pai. No nome de Jesus.